você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós estamos pregando esta carta já há alguns meses, de maneira sistemática, expositiva, texto após texto, para entender bem o que quis Paulo aqui com esta carta à igreja de Roma, entendendo bem o contexto de cada texto. E nesta noite vamos ver aqui o capítulo 5, de 15 a 21. Você também que vai acompanhar essa pregação logo mais, que Deus abençoe e possa aplicar essa palavra na unção do Espírito na sua vida. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 15 a 21. Romanos, capítulo 5, de 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus: ouça com fé a leitura. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, lida foi a Tua palavra, Senhor, e que privilégio a Tua igreja estar aqui diante dela. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos aquietar em Teus braços, que o Senhor possa nos conduzir por graça, por misericórdia, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que consigamos compreender qual a mensagem que o Senhor trouxe para aqueles dias por meio do Teu servo Paulo, que possamos aplicá-la hoje às nossas vidas, esta mesma mensagem, Senhor, e vivê-la para a honra do Teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a última vez que meditamos aqui nesta carta, nós vimos aqui no capítulo 5, de 12 a 14, que Paulo falou sobre a universalidade do pecado. Ele disse aqui: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, essa que entrou pelo pecado do homem, de Adão, passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A morte é a maior evidência de que todos pecaram, assim como Adão pecou. E agora? Bom, Paulo agora vai fazer um contraste ainda mais explícito entre Adão e Cristo. Imagine, um de um lado, outro do outro. Dois cabeças, dois líderes de duas humanidades. Duas ações que resultaram em dois resultados completamente distintos e que foram comunicados à sua descendência. Paulo vai dizer agora que a graça de Deus encontrou e venceu o pecado e a morte, trazendo perdão, reconciliação e vida eterna àqueles que foram alcançados por ela, por essa graça. Então, algo que Adão não conseguiu fazer, Cristo fez. Eu quero dividir esse texto aqui em 3 partes muito simples. Ele vai falar sobre a graça soberana de Deus. Então, dos versículos 15 a 17, Paulo fala de uma graça soberana que vence o pecado e a morte. Versículos 18 a 19, Paulo fala de uma graça soberana que é eficaz para justificar o pecador diante de Deus. E ele termina esse texto explodindo em ações de graças. Versículos 20 e 21, olhando para a graça como triunfando sobre o pecado e a morte. Daí o título aqui do nosso sermão: a graça soberana de Deus. Olha o que diz aí o versículo 15 comigo novamente. Veja aí. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se você olhar o finalzinho do versículo 14, você vai ver que Paulo disse que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão apontava para alguém que faria aquilo que ele não fez. Pela ofensa de Adão, Paulo disse, a sua descendência herdou o quê? O pecado e a morte. Aí ele começa o texto aqui, no versículo 16. No versículo 15, olha aí a conjunção. Todavia, ou seja, todavia aqui, Cristo, pela graça de Deus, comunicou algo à sua descendência. É justamente esse dom gratuito que ele passa a falar aí, que é a salvação. E esse dom gratuito, essa salvação, comunicada por Deus por meio de Cristo, pela fé à sua descendência, não é como a ofensa de Adão. Em que sentido? É porque o dom da salvação é maior que a ofensa que matou a humanidade pelo único pecado de Adão. O dom da graça na salvação, ele alcança pecadores, não com um só pecado, mas com todos os seus pecados, transformando pessoas que eram mortas espirituais em pessoas vivas em Cristo. E olha que interessante, se é assim, eu pergunto, o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada. É a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E olha que interessante, esse texto, Paulo, ele vai explorar muito uma expressão. Ele vai falar várias vezes sobre um só. Ó, versículos 15, 16, 17, 18 e 19. Ele fala assim, ó, um só homem, uma só ofensa. Depois ele fala, um só homem, um só ato de justiça. Aí ele fala, uma só desobediência. Aí ele fala, a obediência de um só homem. Paulo está querendo mostrar aqui o princípio da solidariedade das raças. O que Adão fez alcançou a sua descendência. Da mesma forma, aquilo que Cristo fez alcançou a sua descendência. Eles são solidários. Os membros são solidários com a cabeça do corpo. Os membros do corpo de Adão são solidários com o que ele fez, recebem o que ele fez na sua vida. Os membros do corpo de Cristo, que tem Cristo como seu cabeça, a sua igreja, são solidários com ele, recebem aquilo que ele fez. E há algo interessante aqui nesse texto, que a gente precisa entender bem, irmãos, que é esse advérbio aí, ó, muitos e todos. O texto, Paulo vai usar muito isso aí no texto, você já deve ter percebido. Ele falou sobre muitos e todos nesse texto. Esses dois advérbios, eles são usados em duplo sentido e eles são motivo de muita confusão. Eles têm que ser entendidos segundo o contexto. Olha comigo de novo aí o versículo 15, olha o que ele diz. Todavia, não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, agora, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha que interessante. Esse primeiro sentido do muitos morreram, significa toda a descendência física de Adão, e não só parte dela. Porque, se você olhar o capítulo 3, versículo 23, Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória. Se você olhar o capítulo 5, versículo 12, ele disse que o pecado e a morte passou para todos os homens. Se você olhar o contexto do versículo 18 agora, do texto de Romanos capítulo 5, olha o que ele fala no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ora, então meus irmãos, aqui é claro que esse muitos do versículo 15, ó, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, é claro que se você colocar isso diante do contexto, o muitos aqui é, morreram todos. Então aqui muitos não são alguns. Muitos aqui significa todos, quando você olha o contexto. E Paulo vai deixar isso mais claro ainda em 1 Coríntios 15, 22, onde ele diz assim, ó, em Adão todos morrem. Então, reafirmando, esse muitos do versículo 15 não significa alguns, significa todos, toda a descendência de Adão morreu com ele. Agora, no final do versículo 15, o segundo sentido de muitos significa
todos os que pertencem a Cristo. E olha o final do versículo 18 agora, vamos entender o contexto. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Agora vamos voltar no 15. Olha o que ele diz. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, e a gente já viu que morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aqui, muitos não significa a raça humana inteira, porque nem toda a raça humana tem fé em Cristo como Salvador. Muitos aqui é muitos mesmo, só os salvos, só os eleitos na eternidade para serem salvos em Cristo. E isso não é novo. Lá, o profeta Isaías, no capítulo 53, 11 e 12, falando de Jesus, do servo sofredor, ele usa muitos. Ele vai dizer assim, Isaías 53, 11 e 12. Eu vou ler para vocês. Ele está falando do resultado da obra de Cristo na vida da igreja. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem verá? Jesus. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, agora, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja, não é a todos, justificará a muitos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Deus não vai dar toda a humanidade a Cristo, vai dar a parte que ele remiu. Eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Está vendo aí? Não está escrito que levou o pecado de todos. E o próprio Jesus esclarece isso. Lá em Mateus 20, 28. Olha o que ele diz. É importante a gente compreender isso. Mateus 20, 28. Jesus está dizendo assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitos, não por todos. Agora, em que sentido essa salvação de Deus em Cristo, esse dom pela graça, foi abundante sobre muitos? Está vendo o final do versículo 15? Que esse dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre esses muitos. Em que sentido? É porque, irmãos, Adão, pelo seu único pecado, lançou a humanidade na condenação. Paulo está falando disso. Pois bem, em Cristo, não só o pecado de Adão, que seus descendentes herdam dele por imputação de Deus, é perdoado na vida deles. Não, mas todos os pecados pessoais, reais, diários, que essa descendência de Cristo comete, também está perdoado. Paulo vai explicar melhor isso no versículo 16. Olha aí comigo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, a de Adão. Mas a graça em Cristo transcorre de muitas ofensas para a justificação. Veja aí a soberana e abundante graça de Deus, vencendo o pecado original e a morte que Adão legou à sua descendência, além de vencer todos os pecados pessoais e diários dessa mesma descendência. Percebeu? O que é o dom da salvação, que é abundante? Não venceu só o pecado original que Adão nos comunica. Ele vence todos os nossos pecados. E eu pensei aqui numa ilustração para mostrar isso para você. Olha só. O que é mais difícil fazer? O que é mais difícil? Incendiar uma floresta inteira a partir de um único palito de fósforo aceso, ou apagar essa floresta inteira ardendo em chamas? O que é mais difícil? É claro que é apagar a floresta. Vamos trazer agora aqui para o texto isso aí? Com isso em mente, Paulo está destacando a abundante graça de Deus, que precisou trabalhar muito para dar conta de apagar o fogo do pecado, de todo o pecado do seu povo, advindo daquele primeiro pecado de Adão. E pensando nisso, irmãos, nós ficamos imaginando o tamanho do cálice da ira de Deus, derramado sobre Cristo em sua vida, tendo como ápice a sua cruz, justamente
para satisfazer a justiça perfeita de sua lei, que havia sido quebrada pelo seu povo. Cristo levou uma multidão de pecados do seu povo, fruto daquele primeiro pecado de Adão. Nós herdamos uma natureza espiritual corrompida, o pecado original, uma indisposição, nascemos com ela, de obedecer a Deus. Cristo não levou só essa natureza, Ele não está trabalhando só isso, Ele levou todos os nossos pecados. É aí que é abundante. Paulo fala aqui, esse dom da salvação. E veja, precisa ser assim mesmo, um dom, essa salvação, um presente de Deus, um favor dele. A salvação não pode vir dos homens, que estão ardendo em fogo em seus pecados, e precisam ser socorridos pela abundante graça de Deus. Veja aí o paralelo no versículo 16. De um lado, a ofensa de Adão leva à condenação. De outro lado, não uma ofensa só, mas muitas ofensas, olha o plural aí, leva à justificação em Cristo, à salvação. Veja a abundante graça de Deus, a soberana graça de Deus, que vence o pecado e a morte na vida humana. Ela faz com que aqueles que pertencem a Cristo fiquem libertos da condenação, sejam agora declarados inocentes de seus pecados diante de Deus. Paulo está falando isso para mostrar a abundante graça de Deus, que alcança não o pecado meu, mas uma vida inteira de pecado, e nos salva em Cristo. E finalizando essa porção aqui inicial do texto, Paulo no versículo 17, ele vai se voltar de maneira mais específica para a questão da morte, que decorre do pecado de Adão. E ele vai dizer que esta morte, ela reinou sobre a humanidade. Olha que interessante o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, ele está pensando em Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele disse no capítulo 5, versículo 12, que do pecado de Adão veio a morte. São amigos inseparáveis. Aonde um vai, o outro vai. Aonde vai o pecado, vai a morte. Aonde está a morte, ela está testemunhando de que ali há pecado. Olha o versículo 21, o que Paulo fala? A fim de que, como o pecado reinou pela morte. Olha que interessante. Lá no 17 ele diz, a ofensa de um e por meio de um reinou a morte. Ele está dizendo no 17, que a morte domina, a morte governa a humanidade. Agora no 21, ele está dizendo que o pecado reinou pela morte. Veja que interessante. Desde a queda, a morte governou a humanidade, tendo por força o pecado humano. Olha que interessante. O pecado tira sua força com a ameaça da morte. E a base da morte, a força da morte, por sua vez, é o pecado. Ela só reina, ela só existe porque o pecado reina, existe, entrou na vida humana. Nós já vimos aqui em textos anteriores que a morte, a nossa morte, é a maior evidência de que o pecado de Adão passou a nós. Porque Adão morreu porque ele pecou. Se ele tivesse obedecido a Deus e comido do fruto da árvore da vida, ele tinha vivido eternamente, não tinha morrido. Então, a força da morte é o pecado. Paulo está dizendo isso aqui. E a gente viu que essa morte é espiritual, o afastamento da comunhão com Deus. É a morte física, a separação da alma, do espírito, do corpo. E, no final, depois do juízo, é a morte eterna, para aqueles que morreram sem Cristo. Eu acho interessante isso, né? Reinou a morte, ele diz. Esse verbo é que diz que a morte, de fato, ela governou a humanidade. Ela dominou, como domina até hoje, tendo por força o pecado humano. Agora, olha a virada aí, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, vírgula, agora, muito mais. Esse muito mais aí, novamente, é Paulo dando ênfase para a grandiosa graça de Deus em Cristo, destronando quem? A morte e o pecado. Mas não é para todo mundo. Olha o que ele diz. Muito mais os que recebem alguma coisa de Deus por essa graça. Aí ele fala, a abundância da graça e o dom da justiça. Preste atenção, essa graça que reina agora na vida da igreja, ela é recebida.
não é para toda a humanidade, que é resgatada pela abundância da graça e pelo dom da justiça. O dom da justiça aqui, a gente viu aqui no capítulo 3, que a justiça manifestada por Deus para a salvação do homem não é suas obras. Foi o Filho dele entregue na cruz. Essa é a justiça visível de Deus, externa a mim e a você, para a nossa salvação. Nós que cremos nessa justiça. Pois bem, Paulo está dizendo, essa abundância da graça e o dom da justiça não é para todo mundo, é para os que recebem. É a parte da humanidade que desfruta da sua nova vida em Cristo, obedecendo e servindo a Ele, como evidência maior de que foi alcançado pela graça de Deus e nasceu de novo pelo Espírito. Irmãos, aqui tem uma doutrina reformada importante, a doutrina da expiação limitada. O sacrifício de Cristo foi limitado. Foi limitado a quem? Aos eleitos de Deus, àqueles por quem Cristo entregou a sua vida na cruz. Nós dizemos assim, o sangue de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele só é eficaz para os eleitos, para a igreja. Entenderam isso? O sangue de Cristo, claro, ele é suficiente para toda a humanidade. E tem textos que você vai ter que interpretar assim. Mas ele só é eficaz para os que o recebem. Lembra de João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue da carne nem da vontade do homem, mas de Deus, o versículo 13 vai dizer, lá de 1 João. Só essa abundante graça e o dom da justiça, esse presente de Deus, não é para toda a humanidade. É só para aqueles que foram eleitos para receber isso. Essas pessoas que recebem a abundância da graça e o dom da justiça de Cristo, Paulo vai dizer, elas reinarão em vida. Está aí, versículo 17. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Irmãos, o povo de Deus não está mais debaixo do governo da morte, mas em Cristo eles estão vivos. Eles estão reinando pelo seu Espírito, com Ele, como seu corpo sobre a terra, sua igreja, na unção do seu Espírito sobre suas misérias, o seu coração, sobre uma cultura caída ao seu redor e sobre as tentações do diabo. Veja aí, a graça de Deus em Cristo, irmãos, é abundante. Ela transforma mortos espirituais e bem mortos, com uma multidão de pecados os condenando. Transforma essas pessoas que recebem essa graça em pessoas vivas diante de Deus. Isso é extraordinário. Isso justifica o homem diante de Deus. Isso é suficiente para declarar o pecador inocente diante de Deus. É o que Paulo passa a falar a partir do versículo 18, que essa graça soberana justifica o pecador. Ele vai expandir algo que ele já disse no versículo 12, de que pela ofensa de Adão, o pecado entrou no mundo e por ele a morte. E essa morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Ele vai expandir isso agora. Olha o versículo 18. Pois, olha, vai explicar, tá vendo? Pois, por que foi necessário essa abundante graça? Porque nós precisávamos ser justificados, declarados inocentes diante de Deus. É o que ele vai explicar. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, o todos de novo, para a justificação que dá a vida. Preste atenção, veja aí novamente o contraste entre Adão de um lado, o que ele fez, o que resultou, e Cristo de um lado, do outro, o que ele fez e o que resultou. Uma só ofensa, a desobediência de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Mas de outro lado, um só ato de justiça, a entrega de Cristo na cruz, a obediência dele, veio a graça abundante e o dom da justiça para a justificação. Paulo disse aí de novo, para todos os homens. Mas será? Olha, depois nós vamos perguntar para Paulo, por que ele complicou esse negócio do muitos e do todos aqui. Mas é só olhar no contexto, porque aqui novamente a gente vai ter que ver essa questão.
desse advérbio aí, ó. Todos e todos. Há um duplo sentido aqui. Da mesma forma que no versículo 15, houve quando ele falou muitos. Então vamos ver de novo, ó. Olha o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Esse primeiro uso aí, de fato, a condenação que vem de Adão é sobre todos os homens. Ok, mas olha o segundo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça, agora é o problema, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Será que esse ato de justiça, a graça abundante é recebida por todos os homens? Ele usou todos aí, mas o ato de justiça, no contexto, a justiça de Cristo ser imputada a pecadores, para salvá-los da condenação da lei de Deus, não é para toda a humanidade indiscriminada, não é, mas só para aqueles homens que creem em Cristo para a sua justificação. Então, se é assim, o segundo uso de todos aí nesse versículo 18 tem o sentido de muitos pecadores, não todos os pecadores. São muitos pecadores dessa humanidade caída que creem. Meus irmãos, se não for assim, então Paulo está se contradizendo, porque lá em Romanos 5:1, ele disse que a justificação é pela fé em Cristo. E é claro que nem toda a humanidade tem fé em Cristo, mas apenas alguns que fazem parte dessa humanidade. Paulo está dizendo aqui que é para os crentes em Cristo que haverá a justificação pela fé em Cristo, que dá vida. Está no final do versículo 18. Olha lá, para a justificação que dá vida. Para que você seja declarado inocente diante de Deus e tenha vida, para Paulo, você precisa ter fé em Cristo. E nem toda a humanidade tem fé em Cristo. Portanto, a salvação aqui não é para toda a humanidade, é para parte dessa humanidade que tem fé em Cristo. Porque essa parte vai ter a justificação que dá a vida. E por que a justificação dá vida, segundo o contexto aqui? Porque ela não só elimina a culpa do nosso pecado diante de Deus, que nos matava. Lembra? Pecou? Deus aplica a lei e condena a morte. Ela não elimina só isso, mas ela abre o caminho para a vida eterna, que a gente entra por meio da fé em Cristo. Aquele fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim, que Adão podia ter comido, mas não comeu. Se ele comesse, ele teria vida eterna. Ele não comeu. E olha nós aqui lidando com a morte hoje. Esse fruto, o crente come em Cristo. Em Cristo nós podemos ir até essa árvore, porque o Senhor nos traz a vida eterna. A graça soberana de Deus justifica o pecador, livrando-o da morte e da culpa do pecado diante de Deus. E daí ele tem vida eterna. E no versículo 19, Paulo vai dizer com outras palavras o que ele já disse no versículo 18. Com outras palavras, olha o versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, de novo. Muitos se tornaram pecadores pela desobediência de Adão. Será que são muitos? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Novamente, de um lado Adão, e o que ele fez. De outro lado Cristo, e o que ele fez. E o princípio da solidariedade. O que aconteceu com Adão afetou a sua descendência. De outro lado, o que aconteceu com Cristo afetou a sua descendência, sua semente, seu povo, a sua igreja. E de novo, irmãos, muitos e muitos. No primeiro sentido aí, muitos se tornaram pecadores. Claro, significa que todos se tornaram pecadores. Olha 3:23. Porque todos pecaram. Olha 5:12. Porque todos pecaram com Adão. Então, embora está muitos aí, o sentido é todos. Agora, no segundo sentido, muitos se tornarão justos, se tornarão justificados. Aí sim, significa que parte dessa humanidade pecadora, caída em Adão, será resgatada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Essa parte, esses muitos, serão salvos. E daí, a gente pode entrar nessa última parte desse texto, onde Paulo, então, olhando para tudo isso, essa abundância da graça, esse dom da justiça, a salvação de Deus em Cristo, que alcança muitas pessoas ao longo de toda a história da humanidade, ela triunfa sobre o pecado e a morte. Olha o versículo 20.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado aqui, meus irmãos, é destacado na vida humana pela lei, o que torna a graça necessária e muito mais abundante para resgatar o pecador da sua miséria espiritual diante de Deus, morto e condenado pelos seus pecados. Paulo está escrevendo aqui pensando em judeus também. Por quê? Porque a igreja de Roma era composta por gentil e por judeu. E era muito comum que o judeu entendesse que assim como Abraão cumpriu a lei e trouxe a justiça dele para o seu povo, ele também era alcançado por essa justiça de Abraão, no cumprimento da lei, que ele também poderia se salvar pelo cumprimento da lei. Muitos pensavam assim nos dias de Paulo, e ele aqui então falando isso, que a lei, na verdade, traz à tona o pecado, ele lembra o que ele falou no capítulo 3, de 19 a 20. Olha o que ele disse no capítulo 3, de 19 a 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Por quê? Ele vai responder no 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O homem se torna indesculpável diante de Deus, pela sua lei revelada a ele. E mesmo que ele não conheça a lei revelada na palavra, Paulo, em Romanos 1, a partir do versículo 18, diz que Deus se revelou a ele na criação geral e se revelou a ele na sua consciência. Portanto, o homem, de maneira voluntária e proposital, decide suprimir esse Deus, a lei desse Deus, e coloca um ídolo no seu lugar para adorá-lo. Paulo está dizendo aqui, pela lei de Deus vem o pleno conhecimento do pecado, para que o homem se torne indesculpável diante de Deus. Romanos 3:20. Pela lei lá no Sinai, dada por Moisés, Deus quis revelar plenamente a sua vontade santa, e de outro lado, quis impactar o homem com a sua incapacidade de cumpri-la, em razão dos seus pecados. Preste atenção, a lei é santa, é boa, é justa. O problema não é a lei, o problema é que em pecado a humanidade não obedece à lei e está condenada por ela. O que Paulo diz aqui quando ele fala que a lei avulta a ofensa? Ele diz que a lei não traz o pecado à existência. O pecado existe em nós, não existe na lei. A lei funciona como uma espécie de óculos de grau. O que faz um óculos de grau? Ele aumenta e mostra claramente o que já existe. No caso, o nosso pecado. Então, você vai ler lá, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, guarda o dia do descanso, não tome o nome do teu Deus em vão, só tenha um Deus, não faça imagem de escultura. Nós não fazemos nada disso. O pecado nos leva a desobedecer esses mandamentos em alguma porção, em algum grau, ainda que em pensamentos, ainda que em intenções. Então Paulo está dizendo, vocês estão querendo se salvar pela lei? Vocês estão enganados. A lei avulta a ofensa, ela mostra como vocês são incapazes de a cumprir. Isso deve significar, isso deve levar o homem a se humilhar de um lado e a conduzi-lo a Cristo de outro. Porque Cristo cumpriu a lei no seu lugar, Ele trouxe salvação. Isso é um milagre, isso é o Evangelho. É Jesus cumprindo a lei no lugar do seu povo e trazendo salvação. Novamente, Paulo está dando ênfase à soberana e grandiosa graça de Deus. Porque, irmão, se a lei revela claramente o pecado humano, e se o homem não pode cumpri-la por suas obras, então a graça de Deus em cobrir esse pecado com o sangue de Cristo é infinitamente necessária e maior na salvação desse pecador. E isso enche o coração de gratidão. Isso nos dá segurança como povo de Deus para viver confiando em Cristo. Novamente aqui, Paulo está trazendo à baila o tema da impossibilidade do homem se salvar por suas próprias obras. Daí a necessidade da graça de Deus ter superabundado, ido além, aonde o pecado abundou. Ele falou aí no final do versículo 20. Um estudioso, Hendrickson, ele diz assim, onde o pecado aumenta, a graça aumenta muito mais. E louvado a Deus por isso, essa graça foi necessária
para vencer a nossa miséria. A humanidade, meus amados, desconhece a sua própria falência espiritual diante da lei de Deus. Ela pensa poder agradá-lo com suas obras. E um argumento muito comum de muitos incrédulos é o seguinte, talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi várias vezes, vi em filmes também. Eles dizem assim, peraí, eu não posso ser condenado pelo que Adão, que eu nem conhecia, fez. Eu não tenho nada a ver com Adão, eles dizem. Deus será injusto se ele me condenar pelo que Adão fez. Não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi e já vi até em filmes. Pois bem, para essas pessoas aí, sabe o que a gente tem que fazer? Ler os mandamentos de Êxodo 20 para elas. O que eu falei para vocês agora há pouco. Leia os mandamentos e pergunte para ela, você cumpre algum desses? Acusado pela própria consciência. A resposta será, rapidamente, se a pessoa for honesta, não cumpro. Logo, irmão, a condenação desse ímpio não precisa passar pelo que Adão fez, porque ele mesmo será condenado pelos seus pecados na quebra da lei. Entenderam isso? Ele será condenado pelos seus pecados. Que ele não tem parte com Adão, não tem problema. Testa para ele ver se ele cumpre a lei. Ele não cumpre a lei, portanto ele vai ser condenado pelos seus próprios pecados, ainda que ele não partilhe de nada de Adão no entendimento dele. Mas aqui o Evangelho entra aqui revelando que a graça de Deus em Cristo salva esse pecador da condenação, de todos os seus pecados, diante da lei de Deus. Por isso que a graça é abundante para os que a recebem. Salva do pecado original, salva dos pecados pessoais e diários que nós cometemos hoje. E Paulo termina esse texto mostrando que essa graça transbordante de Deus em Cristo, que vence o pecado e a morte, conduz o pecador à vida eterna. Olha o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o propósito da graça é conduzir o pecador à vida que em Adão ele perdeu. Eu vou repetir. O propósito da graça de Deus em Cristo vir sobre um pecador é conduzi-lo à vida que em Adão ele perdeu. Olha o início do versículo 21. A fim de que, se você olhar o final do 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que superabundou a graça de Deus? A fim de que, com o propósito de conduzir esse pecador não mais à morte pelo seu pecado, mas à vida eterna pelo perdão do pecado que ele recebeu em Cristo. Com o pecado de Adão, a morte governou as vidas humanas, até que Cristo viesse e destruísse a morte em sua ressurreição, livrando o seu povo do cativeiro do pecado e da morte. Cristo fez isso. E um estudioso chamado Hendrickson diz: o pecado era o soberano e a morte era o vice-rei. Agora, por meio da justiça de Cristo, imputada ao pecador por graça e recebida mediante a fé na sua cruz, o que Deus fez? Pela graça, a graça triunfou sobre o pecado e a morte. É isso que Deus fez na cruz. A graça, ela rege a vida humana, a vida desse pecador justificado. Ela triunfa sobre a morte e o pecado na vida dele, justamente pela graça. É ela que triunfa, essa graça de Deus. A graça reina, governa pela justiça de Cristo. É por essa justiça que o pecado e a morte foram vencidos para o povo de Deus, para os que recebem essa graça. É por essa justiça que Deus pode declarar inocente um pecador diante de si, sem se tornar injusto. Porque o pecado desse pecador, ele condenou em Cristo. E agora ele atribui, ele acredita a justiça perfeita de Cristo a esse pecador, salvando-o, justificando. Olha a abundância da graça de Deus no perdão de todos os seus pecados. Entende por que a salvação não pode advir de obras humanas? Que tipo de obra humana tem poder em si para vencer pecado e morte? Você que está me ouvindo e que às vezes confia no que você faz para ser salvo diante de Deus, eu te pergunto, o que você faz tem poder em si para vencer pecado e morte? Será que você vai morrer em algum momento? Será que você vai deixar de pecar? Se você não vai fazer isso, se você não vai, então as tuas obras são insuficientes para vencer o pecado e a morte na tua vida.
Entenderam isso? A salvação não pode depender de obras humanas. Algum pecador não morrerá até o retorno de Cristo? Nenhum. Mesmo aqueles que vão congelar o corpo na criogenia, eles morreram. Houve a separação da alma do corpo em algum momento. Ora, se todos os seres humanos são pecadores e irão morrer, então nenhum deles tem mérito para destronar o pecado e a morte. O que Cristo fez ao ressuscitar no terceiro dia, triunfando justamente da morte e do pecado. Só Jesus fez isso. Segundo Hendrickson, a graça alcança o pecador, acredita a ele a justiça perfeita de Cristo e lhe dá vida eterna. Adão pecou, não comeu do fruto da árvore da vida, que estava lá no centro do jardim do Éden, mas em Cristo, o cristão tem acesso a essa árvore e vai viver eternamente com ele, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E tudo isso, Paulo termina no versículo 21, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Está aí no final do versículo. Olha lá. Vida eterna, mediante, por meio de, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Para Paulo, meus irmãos, a chave de se viver uma vida com Deus está na obra e na pessoa de Jesus Cristo. É o que essa igreja prega, desde a sua fundação aqui. Não há outro caminho, não há atalhos para se ter vida diante de Deus, depois que o pecado e a morte entraram na vida humana pela desobediência de Adão. É preciso que Deus derrame sua graça e conduza o pecador a crer e a entregar a sua vida a Jesus, para que ele seja não somente salvador dessa vida, mas Senhor, significa o dono, o proprietário dessa nova vida que agora foi lavada com o sangue de Jesus. Parece que Paulo caminhava nessa proposta aí. Ele disse lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muitas pessoas se aproximam desse texto aqui com uma visão pessimista, porque esse texto fala de pecado, morte, condenação, desobediência de Deus, ou então, entendendo que qualquer homem, independentemente da sua fé em Cristo, pode ser salvo pela graça de Deus, que é suficiente para toda a humanidade. Muitos pensam assim. Contudo, meus amados, Paulo aqui, ele dá ênfase na graça soberana e poderosíssima de Deus, que tem poder para fazer alguém morto em seus pecados reviver pela fé em Cristo. Então, longe de pessimismo ou de salvação universal, esse texto traz esperança, plena confiança de que se o pecador depositar a sua vida somente, exclusivamente nas mãos de Jesus Cristo, então ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, e ele vai herdar a vida eterna. Longe de pessimismo, esse texto é para lá de otimista, esse texto é para lá de especial, para a vida da igreja. Graça soberana que vence o pecado e a morte, graça soberana que justifica o pecador, graça soberana que triunfa sobre o pecado e a morte. Como é que podemos aplicar a nossa vida? Apenas algumas aplicações desse texto. Primeiro, preste atenção, esse texto é para crente e é para incrédulo também. Então você tome aí as aplicações segundo a tua natureza. Primeiro lugar, a graça de Deus é maior do que o teu pecado. É maior. Não importa o tamanho do teu pecado. Não importa o número dos teus pecados. Se não é a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, a graça de Deus é abundante para perdoar todos eles. Todos eles. Portanto, você pode encontrar perdão completo e uma nova vida pela fé em Jesus Cristo. Creia nisso e entregue-se a Cristo como teu Senhor e Salvador, porque a graça dele é maior do que o teu pecado, não importa qual seja. Segundo lugar, o texto diz aqui, um só pecado trouxe condenação para a raça humana inteira, mas também um só ato de justiça trouxe salvação para a raça humana inteira, para os que creem. Versículo 18. Paulo está dizendo aqui que a salvação não é resultado de tuas obras, mas da obra perfeita de Cristo.
que te livra da culpa de todos os teus pecados diante de Deus e te chama a viver com gratidão e confiança na suficiência da cruz dele. É tudo que você precisa. A cruz de Cristo, a fé na cruz de Cristo, para que você triunfe sobre o pecado e a morte. Porque por um único ato de justiça, a entrega do teu Senhor na cruz, ele venceu e você venceu com ele. Então, mais uma vez, creia nele, entregue-se a ele. Terceiro lugar, esse texto me fala, pela desobediência de Adão, você foi feito pecador, sim, mas pela obediência de Cristo, você é feito justo. Em Adão você herdou pela queda o pecado, e com ele a morte e a condenação, mas em Cristo você recebeu a justiça perfeita de Deus para a tua salvação. E sabe o que isso aqui me diz? Que não basta você ser um bom cidadão, você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, um bom eleitor. Não, você precisa pertencer a Cristo. Você tem que ter uma nova natureza, para depois você poder fazer alguma coisa em resposta a essa tua nova natureza. Não é o contrário. Você não é salvo pelo que você faz. Não. Você faz algo para o agrado de Deus a partir da tua salvação. Então você é chamado a viver como quem foi feito justo diante de Deus, pela justiça de Cristo atribuída a você por graça. Então, responda a essa salvação vivendo com santidade, com humildade, com o propósito de glorificar a Deus com a tua vida, dando testemunho de que você pertence a Cristo e não a Adão. Que o teu cabeça diante de Deus é Jesus Cristo e não mais Adão. Porque se for Adão, você está debaixo do pecado, da morte e da condenação. Se for Cristo, você está debaixo do perdão, da vida e da justificação. É o que Paulo está dizendo. Ainda, ele diz aqui para a gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, há esperança para o pior dos pecadores. Há esperança na tua vida pela fé em Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, a graça foi além, ela superabundou. E a graça não é uma licença para pecar. Não, não. Ela foi de graça para você, mas ela custou o sangue do Filho de Deus. Então, a graça na sua vida, cristão, demanda luta diária, por exemplo, para vencer o pecado, produzindo o fruto da justiça numa nova vida de santidade, que tenha prazer em agora obedecer a Deus. Portanto, viva e anuncie essa graça com ousadia, especialmente a quem se sente longe demais de Deus. Leve o Evangelho, leve a esperança que há em Cristo, para o perdão dos pecados, para livrar essa pessoa do medo da morte. Quantas pessoas que vivem com medo da morte, porque não sabem para onde vão. Quem tem medo da morte é porque não sabe para onde vai. Quem sabe para onde vai, já venceu a morte. O cristão sabe para onde vai. Ele vai para onde Cristo está, lá no trono, lá diante do Pai, em uma vida para sempre. E por fim, irmãos, a graça reina pela justiça para a vida eterna. A graça reina pela justiça para a vida eterna. Você foi salvo pela justiça de Cristo, creditada a você por graça, sem mérito teu. Esse foi o modo que Deus elegeu para declarar você inocente diante dele de todos os seus pecados. Então, celebre a cada dia essa graça de dia, essa graça divina, essa graça abundante de Deus, que é tua pela fé em Jesus Cristo, como teu Senhor e Salvador, o que vai te conduzir à vida eterna no final dos teus dias. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos revela a tua soberana e abundante graça sobre nossas vidas, em Cristo Jesus, nos livrando do pecado, da morte e de uma condenação eterna, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque onde abundou o pecado, a tua graça foi muito além ao nos salvar em Cristo. Nós te damos graça, Senhor. Recebe nossas vidas como sacrifício vivo de gratidão por essa grande, poderosa salvação. Recebe nossas vidas a cada dia, Senhor. Cada pensamento, cada sentimento, cada ato que praticarmos. Que teu Espírito nos ajude
para que possamos fazer isso para o agrado do Senhor, em obediência à Tua santa lei, buscando, Senhor, refletir o padrão de Cristo em nossas vidas a partir de agora. Livra-nos, Senhor, do pecado que tenazmente nos assedia o tempo todo. Dá-nos força contra as tentações do diabo em nossas vidas. Dá-nos força pelo Teu Espírito para vivermos uma vida em busca de santidade, testemunhando de que fomos alcançados por essa soberana graça. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.